Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Aires, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E eu acabei de ir na biblioteca renovar as minhas leituras e é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Me perdoem, eu acabei de ver como é que tá a minha cara no vídeo, meu olho tá inchado, mas eu tive terapia hoje. Mas eu não podia perder o gancho de gravar sobre esse tema. E na verdade pra mim, porque eu acho que é muito íntimo, assim. Esse mês eu li o livro que chama A Lista da Sorte. Eu não tô mais com ele aqui, porque eu acabei de devolver na biblioteca. E foi um livro que eu demorei um pouco pra ler, pra engatar a leitura, mas depois que eu engatei, eu mergulhei nela e me vi muito. E há quanto tempo eu não fazia isso, sabe? Há quanto tempo eu não pegava um livro físico, assim, de histórias pra ler. Eu tava lendo meus últimos livros, né? Eu li todos no Kindle. E mais recentes, tipo, as leituras mais recentes eram mais sobre autoajuda, um tema tipo financeiro, psicologia financeira, como cuidar do seu dinheiro, namoro blindado, tipo, todos os temas relacionados a algum tipo de autoajuda. E não um livro de história, né, de um conto. E aí nessa vida de estar mais em casa, né, de estar mais flexível, eu resolvi ir na biblioteca e pegar uns livros pra ler, aproveitar que eu tô com mais tempo. E aí eu peguei esse livro porque ele me chamou a atenção. E esse livro conta a história de uma menina, se eu não tô enganada, ela chama Emily, que ela perdeu a mãe recentemente, mora com o pai numa cidadezinha lá no interior dos Estados Unidos, e ela vê a vida dela num tédio profundo, em um verão que a única e melhor amiga dela vai viajar para um acampamento e ela fica sozinha na cidade, sem a melhor amiga. E o pai decide que a casa que eles moram já tá muito grande, somente para os dois morarem. E ele decide que eles vão mudar de casa. E ele pede pra Emily tirar todas as coisas da mãe, que estavam guardadas, pra eles doarem, que eles não vão levar pra nova casa. E isso mexe muito com ela, porque ela tá num ano que ela tá sem a amiga dela, sem a melhor amiga dela. Os amigos que ela tinha na escola viraram a cara pra ela, por um motivo X que tá no livro. E ela, tipo, se vê perdendo o porto seguro dela, que é a casa dela, né? Onde ela cresceu, onde ela teve a infância, onde ela tem as memórias com a mãe dela. Ela se vê precisando sair dali. E aí, quando ela tá mexendo nessas caixas da mãe dela, ela acha um diário onde tinha uma lista da sorte, que a mãe coloca como verão inesquecível. E é uma lista onde a mãe dela escreveu coisas que ela gostaria de fazer durante o verão, metas. E aí a Emily, né, tipo, na intenção de se sentir mais perto da mãe dela, começa a fazer as coisas dessa lista. E no final, eu não vou contar a história, né, mas ela percebe que muito mais do que tá próximo da mãe dela, essa lista revelou muito sobre ela. E esse livro, ele mexeu comigo em camadas diferentes, eu não tinha percebido isso enquanto eu tava lendo. Eu comecei a sentir alguns desconfortos, alguns incômodos, depois eu fui linkando, eu falei, eu acho que esse livro falou comigo, porque ele fala... Por se passar nos Estados Unidos, eu lembrei muito do meu intercâmbio, né? Eu usava cenas do intercâmbio, de lugares dos Estados Unidos que eu vi pra imaginar o livro. Falava sobre a perda de uma amizade, que foi algo que eu passei. E, tipo, esse meio que se sentir sozinha e tal, que é algo que eu tô vivendo agora, né? Por estar sem trabalhar, em escola normal, segunda, sexta e tal. E ela pega essas caixas que estavam guardadas no armário da mãe dela pra revisitar. E isso foi algo que aconteceu comigo, assim, metaforicamente, sabe? Eu sinto muito que nesse período que eu tô agora, que eu tô vivendo agora, é como se eu tivesse pegado várias caixas antigas que estavam guardadas no armário e que revelam muito do meu passado. Muitas caixas que eu só fui guardando, tipo, fui guardando coisas e estavam nesse armário e agora eu tô tirando pra revisitar elas. E óbvio que nessas caixas eu encontrei coisas boas, memórias boas, mas outras nem tanto assim, né, que não estavam saradas e surgiram. E aí, com a minha psicóloga agora, né, em sessão, eu comecei a falar sobre o livro e fui linkando as coisas. Eu falei, meu Deus do céu, eu me vi nesse livro. E ela me perguntou assim, e todas essas caixas que você viu e que você abriu, né, às vezes a gente tira muita bagunça e não sabe por onde começar a arrumar. Dessas caixas, qual você quer arrumar primeiro? E aí eu falei que é a minha caixa. A caixa que diz sobre mim, sobre quem eu sou. Eu quero colocar coisas que me lembrem a Vitória. Não a Vitória namorada, não a Vitória filha, não a Vitória professora, mas todas essas versões, né, de mim. Quem sou eu? Então, eu decidi fazer uma lista da sorte também. Essa aqui, espero que eu encontre a imagem, essa aqui é a lista que a Emily quer fazer. Ela colocou 12 itens pra cumprir e eu
Fiz uma lista com algumas coisas pessoais, outras nem tanto, e que eu vou compartilhar com vocês. Mas em resumo, essa lista tem muitas coisas que eu gostaria de fazer pela primeira vez. Que eu acho que vão me aproximar de mim, que vão me tornar um pouquinho mais viva e vão dar aquele ar de experimentando a vida, sabe? Trazendo novidade. Porque depois de 29 anos, cara, a gente já viu muita coisa e tem coisas que não chamam mais tanta nossa atenção, sabe? Que perderam o brilho. E acho que muito assim também por conta da internet, papo de mídia, comparação. Então eu resolvi fazer isso. Eu vou compartilhando essa ideia da lista com vocês nos próximos vídeos. Com certeza eu vou gravar algumas coisas. E é isso. E uma coisa que eu achei muito legal, meio tipo analógica, de pegar livro na biblioteca, que eu não lembrava dessa sensação. Quando a gente lê um livro, a gente meio que entra na história, né? A gente começa a imaginar aqueles personagens. E aí hoje, pra devolver o livro pra bibliotecária, eu fiquei assim, tipo... Ai, eu tô entregando a minha amiga, vai morar aqui na biblioteca. E sabe aquela coisa de novela, que tipo, o personagem já faz tão parte da sua vida que quando acaba, no último capítulo, você fica triste? Eu fiquei assim, de devolver o livro. A Emily é minha amiga agora, eu conheço a Emily. E aí eu tive que deixar a Emily lá na biblioteca devolvendo o livro. Fala que eu sou meio maluca, que eu não bato bem. Eu não uso droga, viu? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um bate-papo meio maluco, talvez, né? Mas eu tô gostando de gravar esses devaneios que eu tenho. E aí eu vou compartilhando com vocês sobre a minha lista da sorte. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.